Olá, pessoal! Boa tarde! Hoje, quarta-feira, não é isso? Então, a gente vai começar a nossa aula. A Sheila já colocou aí para você a apostila de História e depois a apostila de Geografia. Coisa gostosa, né? Eu gosto muito de História, Geografia e Ciências. Acho uma matéria gostosa para a gente conversar, para a gente pensar, para a gente conseguir conversar um pouquinho aí em casa, com o papai e com a mamãe. Então, no primeiro momento, a gente vai realizar nossas atividades na apostila de História. A última aula de História, não sei se você vai lembrar, mas eu tenho certeza que sim, nós conversamos um pouquinho sobre os vizinhos. Lembra que tia Sheila falou da importância de trocarmos as experiências com os nossos vizinhos? Lemos alguns depoimentos, fizemos algumas atividades falando sobre o vizinho. Hoje a gente já vai falar sobre família e trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala de profissão mesmo, de algo que hoje em dia é muito importante para as nossas vidas. Sem o trabalho, a gente não consegue chegar em casa e ter o que comer, ter uma casa limpinha, arrumadinha, ter a luz, a água, o gás para fazer a nossa comida, a nossa internet. Por quê? Porque todas essas coisas a gente necessita do dinheiro, a gente necessita ter essas coisas, mas a gente precisa pagar por essas coisas. E para a gente pagar pelo alimento, né? Pela luz, pela água, a nossa internet, o passeio gostoso que a gente dá com a nossa família, um hambúrguer delicioso quando a gente vai aí passear num shopping, isso tudo a gente necessita trabalhar, ter uma profissão, ter um trabalho para conseguir ter do trabalho essas coisas gostosas que a gente tem dentro da nossa casa, né? Então, você pode reparar que um adulto dentro da sua casa, sua mãe, o seu pai, a sua avó, o adulto, alguém precisa trabalhar, precisa exercer aí o trabalho para ter algo dentro de casa para que a gente consiga ter o sustento do nosso dia a dia, não é isso? Antigamente, há muito tempo atrás, a gente até vai ler isso aqui na nossa apostila hoje. O trabalho era mais para o homem. Todo mundo achava que o homem que deveria acordar cedo, ir trabalhar e o homem sustentar a nossa família. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, do alimento, da casa, da comidinha. Só que o mundo foi mudando, né? As coisas foram a cada dia ficando diferentes, modificadas, e hoje a gente já observa que as mulheres também têm muito potencial, né? E que a gente hoje também necessita de trabalhar. Então, observa aqui por tia Sheilinha mesmo. A minha casa, eu trabalho e meu esposo também trabalha. Na minha casa tem a necessidade também da tia Sheilinha trabalhar para ajudar o meu esposo a ter tudo isso que eu falei, a ter a minha casa, a pagar a minha luz, a conseguir ter um lazer com os meus filhos, a conseguir fazer um lanche gostoso, comprar a minha comida, pagar as minhas contas, comprar uma roupa, um calçado, não é isso? Um brinquedo para o meu filho. Então, todas essas coisas a gente necessita do trabalho, para do trabalho a gente conseguir ter o dinheiro para sustentar a nossa casa, para conseguir ter a vida diária, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade. Então, pessoal, hoje a gente já vê a importância também e a gente já entende que a mulher também pode ir para o mercado de trabalho, a mulher também pode fazer a mesma função que um homem realiza, que um homem faz, não é isso? Diante de um trabalho. É claro que a gente precisa preparar,
né, para se preparar para esse trabalho. Existem funções que a gente precisa estudar, que a gente precisa fazer curso, que a gente precisa se aperfeiçoar, não é isso? Para conseguir encaixar aí no mercado de trabalho, encaixar aí na função correta que a gente gosta de fazer, porque o trabalho tem que ser algo que a gente goste também e que a gente faça muito bem feito, não é isso? Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que antigamente a função era jogada mais para o lado masculino. O pai tem que trabalhar, o pai tem que sair cedo para trabalhar, a mãe tem que ficar em casa. Hoje em dia a gente vê que isso já não existe mais, né? A gente já entende a necessidade também da mãe ajudar em casa, trabalhando e em casa. A gente vê também a necessidade do pai colaborar com as atividades de casa, o filho ajudar a mamãe também aí na rotina de casa. Então hoje a gente já compreende, observa que a maioria aí das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso município, do nosso Brasil todo, do nosso mundo, mamãe e papai precisa trabalhar, não é isso? Então tá aqui assim, ó, as famílias e o trabalho. O trabalho é uma atividade que faz parte do cotidiano da maioria das famílias. Olha o que eu falei. Toda casa, para ter o alimento, para ter o sustento, para conseguir ter as coisas dentro da nossa casa, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ter uma atividade de trabalho. Durante algum tempo, as pessoas achavam que era dever do homem trabalhar para sustentar a família, enquanto a mulher deveria ficar em casa para cuidar dos afazeres domésticos e da educação dos filhos. Olha o que tia Sheila falou. Pensava, há muito tempo atrás, que o homem achava que deveria ter o dever de trabalhar. Hoje a gente já vê que não é assim, né? A mulher também pode ir para o mercado de trabalho, a mulher também pode trabalhar, como também o homem pode ajudar dentro de casa, pode colaborar com a mamãe, com os afazeres domésticos, não é isso? Um colaborando com o outro. Então tá aí. Esse conceito tem mudado. Olha o que tia Sheila falou, já falei isso. Nos dias de hoje, existem mulheres que trabalham em casa, mas também existem as que trabalham fora, exercendo o mais variado tipos de atividades. Elas estão exercendo profissões que em outras épocas eram realizadas somente por homens. Aí você vai observar aí, abre a sua apostila aí na página 8, e você vai observar alguns exemplos. Ó, existem já motorista de ônibus, né, que é do sexo feminino. A gente observa gente aí, ó, a própria polícia, muitas mulheres. Aqui também está mostrando uma doutora, né? No outro lado aí a gente está vendo uma outra profissão no exército, onde é uma coisa mais bruta, mas que também já é exercida, né? Já pode ser exercida por muitas mulheres. Então, hoje em dia, na verdade, o trabalho é uma colaboração. A gente precisa trabalhar, tanto a mamãe quanto o papai, para ter o sustento dentro da nossa casa, para conseguir ter as coisas dentro da nossa casa. Então, é uma colaboração, né? A gente sai para trabalhar, o outro fica colaborando, quando o outro volta, as atividades de casa tem que ter essa colaboração aí, inclusive de vocês, filhos também, né? E a gente não está querendo dizer que vocês precisam sair para trabalhar, não. Mas ajudar dentro de casa, ajudar a mamãe, ajudar o papai nas tarefas domésticas, isso é muito importante. Eu ensino aqui dentro da minha casa isso para os meus filhos. Isso é muito importante, essa colaboração, não é isso? Então, abaixo tá assim, ó. Agora, a gente vai lá para a página 9, onde a gente vai começar a realizar aí as nossas atividades.
Aí tá assim, ó. Em nosso dia a dia, necessitamos do trabalho e de diversos profissionais. Cada um deles tem a sua importância e de alguma maneira contribui para a construção de uma sociedade. O que tia Sheila também já falou. Para a gente ter uma sociedade, a gente precisa do trabalho. E todos os trabalhos são importantes. Então, o médico é muito importante, mas a pessoa que para aqui na nossa casa para recolher o lixo também é de extrema importância. O porteiro da nossa escola, que abre a escola, que organiza todo aquele ambiente, é muito importante, como a professora que está lá na sala esperando os alunos para dar a sua aula. Então, não tem profissão que a gente pode dizer assim, não tem importância. Isso não existe. Todas as profissões são importantes e necessitamos de cada uma delas para conseguir viver em harmonia e em construção na nossa sociedade. Não é isso? Se a gente parar para pensar, o padeiro que acorda cedinho para fazer o pão, se não é esse padeiro, a gente não come esse pão quentinho gostoso quando a gente acorda para ir lá na padaria. Então, tudo na nossa sociedade que corresponde ao trabalho, que a gente precisa dessa harmonia na nossa sociedade, na nossa comunidade, o trabalho é de extrema importância nos dias de hoje. É isso? Então, você vai observar algumas imagens que aqui está pedindo para você. São 6 imagens, ó. E aí você vai observar cada uma. E lá na página 10, ó, leia as instruções a seguir. Depois relacione qual profissional procurando em cada uma delas. Então, na verdade, você vai observar na página 9 cada profissional, tá bom? Você vai observar direitinho aqui. Vai lá e vai ler algumas informações, A, B, C, D. E aí, depois que você observar aqui a leitura e você relacionar aqui direitinho o que está escrito aqui dentro do quadradinho, você vai relacionar com esses profissionais aqui. Então, preste atenção que tá fácil. Letra A. A vovó precisa comprar um remédio. Aonde eu vou colocar a letra A? Em qual profissional? Tá bom? É isso. E abaixo, o que você aprendeu? O que você vai escrever aqui? Qual a importância do trabalho nos dias de hoje? Por que é importante o trabalho para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida diária? E aí você vai escrever um pouquinho aqui. História, na apostila de história, a gente termina hoje na página 10, falando um pouquinho sobre isso. Conversa aí na sua casa, com a mamãe, com o papai, um pouquinho sobre o trabalho, sobre a importância do trabalho, a importância de trabalhar, porque é necessário o trabalho, que mamãe e papai vai explicar como tia Sheila explicou. Hoje em dia a gente precisa e a gente necessita do trabalho para a nossa sobrevivência, né? Para a gente conseguir as coisas dentro da nossa casa, conseguir as coisas para a nossa vida, para a gente conseguir viver, a gente precisa trabalhar, tá bom? Conversa aí um pouquinho, que eu tenho certeza que mamãe, papai, o responsável e o adulto aí que está pertinho de você vai conversar um pouquinho sobre isso também. Volto no segundo momento aqui, tem nossa correção e eu volto no segundo momento com a apostila de geografia, onde você já pode deixar separadinho aí, que também é um conteúdo muito tranquilo da gente estudar. Beijinho, até daqui a pouco. Tchau, tchau.